Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos numa campanha destruindo fortalezas. Eu quero ministrar um pouquinho, antes de entrar na palavra dessa noite, queria ministrar você um pouquinho sobre o entendimento dessa revelação. Abra lá em Zacarias capítulo 10, por favor. Abra Zacarias capítulo 10. Eu vou pegar um pouquinho dessa palavra para entendermos para aquilo que eu vou ministrar ao seu coração nesta noite. Porque o trecho que eu vou ministrar ao seu coração é muito conhecido, 1 Samuel 17, mas eu espero trazer uma revelação fresca para você, um óleo fresco, uma unção nova para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui querem receber um óleo fresco? Uma unção fresca em nome de Jesus, é o que eu quero. É o que eu quero. Diz assim, olha, Zacarias capítulo 10. Acharam o livro de Zacarias? Existe esse livro, pode procurar na sua Bíblia que ele existe. Acha. Amém? Acharam? Todo mundo achou? Então vamos ficar em pé? Zacarias capítulo 10, vou ler com você a partir do versículo 1. Diz assim, olha o que o Senhor está nos dizendo. Você sabe que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento, amém? O que é uma sombra? Eu lembro que o meu professor no seminário, ele ensinava assim, nós tínhamos o Velho Testamento, do lado de cá da montanha, a cruz, a lei. Aí você tem a montanha do Monte Sinai, com a lei, e depois da montanha, do outro lado, você tem a cruz. Então, quem está desse lado não enxerga a cruz, mas a sombra de tudo isso vai para a cruz. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Se você quiser entender o Novo Testamento, você precisa entender o Velho Testamento. E diz aqui em Zacarias, está falando o seguinte, ó, pedi ao Senhor, novamente, né, Mateus 7, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdia, ao Senhor que faz as chuvas, as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Presta atenção, ele dá a cada um erva. Ele é que dá, ele que faz cair a chuva e ele que dá a erva, ou seja, ele que dá o suprimento. Fale comigo, o suprimento vem do Senhor. Amém? A bênção vem do Senhor, o suprimento vem do Senhor. Agora presta atenção a partir do versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. E os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Esse pastor aqui não está falando do pastor que cuida de ovelhas. Você vai ver que o próximo versículo vai falar de bodes. Aqui está falando de pessoas que apacentam a nossa vida, que cuidaram da nossa vida, que levaram a nossa vida ao conhecimento que nós tivemos, adquirimos, recebemos durante a nossa existência. Então ele está falando assim no versículo 2, ídolos do lar, os adivinhos falam mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Quanta coisa que foi nos colocado por causa de falsos pastores. Versículo 3, contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, ou seja, são pastores falsos. Mas o Senhor dos Exércitos tomará ao seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Então, pessoas falsas, enganadoras, nos levaram aos ídolos, sonhos enganadores, consolações vazias. De Judá, versículo 4, sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes, que na batalha pisam os pés dos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Até aqui. Pode se sentar. A revelação
desta campanha está em cima de um Deus que quer nos abençoar, quer destruir as mentiras que foram criadas no nosso coração por falsos pastores, pessoas que apacentaram a nossa vida, pessoas que cuidaram da nossa vida. Muitas dessas pessoas podem ter sido muito boas para nós, mas podem ter nos conduzido a enganos. Vou dar um exemplo. Já fomos ministrados aqui nos primeiros dias de campanha, mas eu tinha uma avó que eu era apaixonado por ela, mas ela não tinha um entendimento de Deus como eu tenho nas Escrituras. E ela me conduziu a um caminho muito ruim com relação aos ídolos. E ela me ensinou coisas muito ruins. Mas ela era uma pessoa muito boa. Eu a amava. Mas ela me levou a sonhos, a esperanças, que não vieram, não aconteciam. A palavra de Deus está dizendo que Deus vai destruir essas mentiras, como se fosse uma batalha. É uma guerra. Tirar o inimigo é uma batalha. Arrancar o inimigo das nossas vidas, da nossa mente, é uma batalha. Romanos 12, renovação da mente, é uma batalha. Não se conformar com esse século é uma luta. E o Senhor está dizendo que Ele vai levantar uma pedra, uma rocha, e essa rocha que nós sabemos que é Jesus, nos libertará de tudo isso. Amém? Com esse entendimento, então, eu queria que você abrisse em 1 Samuel capítulo 17, que é onde eu vou pregar nessa noite. 1 Samuel capítulo 17. Você que já deve ter escutado esse texto, já deve ter lido. As crianças aprendem sobre esse trecho, que é a passagem em que Davi vai vencer Golias. Mas fique tranquilo, porque tem um óleo fresco para você hoje. Amém? Então, mesmo sentado, escute o que está escrito do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Ajuntaram-se os filisteus e as tropas para guerrear e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, e Efens-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia-se de couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejaremos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Vamos agora para o versículo 41. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim
e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, porque hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Bom, daqui você sabe o restante da história. Davi vai pegar uma das pedras do seu alforje, do seu surrão, e vai mirar na cabeça do gigante, o gigante vai cair vencido. Deixa eu orar pelas nossas vidas. Amado Deus, tua palavra está aberta, e eu peço que no poder do teu Espírito, que o Senhor fale com cada um de nós. Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer. Entra no nosso coração agora e ministra a nossa alma, Senhor. Faz o milagre que precisamos. Derruba qualquer fortaleza de acusação que possa existir contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero falar com você nessa noite sobre essa batalha e uma questão sobre acusação. Golias, um homem de mais ou menos 2,50 m, alguns acreditam até 2,90 m, que tinha sobre ele uma armadura, capacete, armadura, escudo, lança, caneleira. Ele estava totalmente protegido, de mais ou menos 70 quilos de coisa sobre ele. Imagine, um saco de cimento é 50 quilos. Eu te garanto que 50 quilos é bem pesado. Esse homem tinha mais ou menos 70 quilos de coisa sobre ele, 2,90 m, 2,50 m para cima. Davi, um jovenzinho, acredita-se de 16, 17 anos, com 1,60 m, 1,50 m, um adolescente, que carregava com ele somente uma pedra. E agora eles vão se encontrar nessa batalha. Você tem que enxergar esse vale, porque eu conheço esse vale, acabei de chegar de Israel, conheço muito bem esse vale. Imaginem ali, naquela montanha, o povo de Deus, e nessa outra montanha, o inimigo, e aqui embaixo, o afrontador, o acusador, aquele que acusava. Acusava Israel de serem fracos, medrosos, de não terem um valente que pudesse vencê-lo. E agora, Davi vai de encontro a esse homem, e nós sabemos que Davi vai vencer essa batalha. Mas eu quero falar algo com você que eu ouvi, não dá tempo de eu contar, me perdoe, não vou contar, só dar uma pista para vocês. Essa palavra que saiu de um dia que eu peguei um Uber, eu parei meu carro na frente do hotel, e os estacionamentos lá eram muito caros, mas muito caros mesmo. Então o que eu fiz? Deixei meu carro na porta do hotel, arrumei uma vaga e deixei o carro parado 3 dias, não tirei o carro dali. Era mais fácil andar de Uber do que arrumar um estacionamento novo. E peguei um Uber para ir para a igreja Voz de Muitas Águas, dos nossos irmãos missionários, e quando eu estava nesse Uber, eu comecei a conversar com o motorista. Nunca tinha andado de Tesla. Fiquei muito contente, um Uber Tesla. Meu Deus! E nesse Uber, conversando com o motorista, descobri que ele era um muçulmano, no meio do caminho. E ele me falou algumas coisas ali que me trouxeram até essa mensagem. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Sobre acusação, sobre essas fortalezas que se criam na nossa alma, que nos impedem de avançar por causa de acusações e medos, de pessoas que ficam colocando coisas na nossa vida, ou você mesmo às vezes tenha colocado na sua vida algum tipo de acusação. Deixa eu falar um pouquinho primeiro sobre Golias. Porque nós olhamos Golias sempre como um inimigo, amém? Amém? E ele era um inimigo. Vamos falar desse inimigo, chamado gigante, Golias. Vamos falar desse inimigo. Esse inimigo foi
pastoreado por alguém, sabia? Alguém pastoreou a vida desse homem. Ele nasceu como todos nós, cresceu, foi cuidado, amamentado, alimentado, e poderia ter tido uma vida vitoriosa, poderia ser um homem abençoado. Mas porque ele foi apacentado de uma maneira, ele passou a achar que ele, pela força dele, ele ia vencer qualquer coisa, pelo seu tamanho. E não só pelo seu tamanho, mas também por tudo aquilo que ele carregava com ele. Aqueles que influenciaram a vida desse homem, influenciaram ele a acreditar que ele poderia vencer a batalha por meio dos seus braços. Aqueles que influenciaram a vida desse homem, falaram para ele, pelo teu tamanho, pela tua força, não há ninguém que vá te vencer. Você estudou na melhor faculdade, você é um bom profissional, você é um cara demais, ninguém vence você. E esse pastoreamento na vida de Golias o fez ser extremamente arrogante, ao ponto de achar que o Deus de Israel não era suficiente, que o Deus que ele cria era maior que o Deus de Israel. Antes de eu me converter, eu tinha esse gigante dentro de mim. Eu fui apacentado para acreditar nesse gigante. Eu acreditava que por meio das minhas forças eu ia vencer as minhas batalhas, eu acreditava que por causa da minha inteligência eu ia ser feliz. Eu acreditava que a minha religião era mais certa. Eu acreditava que as pessoas com quem eu andava eram as certas. Eu tinha esse gigante dentro de mim. E esse gigante, além de fazer com que a gente ache que é por meio da nossa força, por meio das nossas proteções, esse gigante, além de nos fazer arrogante, achando que nós temos o Deus certo, ainda o fazia ser provocador, um insultador, negando todos os restos, todas as outras pessoas. Esse gigante chamado Golias foi apacentado por alguém para ser dessa maneira. Ele se tornou assim porque alguém o ensinou a ser assim. O convívio dele, o ambiente dele, as pessoas com quem ele se relacionou, o fez ser assim. Porque ele podia ter tido 3 metros de altura, ter todas essas coisas e fazer o bem. Sim ou não? Mas ele se tornou um mercenário. Ele servia como mercenário, achando que por meio da sua força ele ia vencer. Acreditou, inclusive, que o Deus de Israel não era ninguém. Acreditou que ele ia vencer por causa da sua força. Irmãos, entenda, pessoas que apacentaram a nossa vida, influenciaram nossa alma, ao ponto de nós acharmos que nós temos que vencer as coisas do nosso jeito, por meio da nossa capacidade, com as nossas armas. Então tem gente que usa a língua como arma, tem outros que usam o silêncio como arma, tem outros que usam o grito como arma, a ameaça como arma, e se protegem, né? Protege até a canela. Eu imagino que um cara alto tem que proteger realmente a canela. Golias foi apacentado e se tornou esse violento, se tornou esse homem, porque foi apacentado. Ele poderia ter sido uma pessoa diferente. Esse tipo de apacentamento chegou na minha vida quando eu não conhecia Jesus. O motorista do táxi chegou um momento que ele falou assim para mim: eu nasci num lugar onde nós fomos criados como muçulmanos. Você nasceu num lugar onde você foi criado como um cristão. E nós fomos então apacentados por pessoas à nossa volta e nos tornamos o que nós somos. Então nós temos aqui um homem arrogante, violento, prepotente, que aprendeu a ser assim. Um gigante, um inimigo. No outro monte, quem estava no outro monte? Saul, que foi apacentado também pela sua família, mas agora também estava apacentando as outras pessoas que estavam à sua volta. Ensinando o povo a ser medroso, a achar que não tem saída. Isso nunca vai mudar na nossa vida. Sabe,
o Golias chega e fala assim: você decidiu ser o que você é hoje, e não tem mais jeito, vai ser isso para o resto da tua vida. O teu casamento é esse e acabou. É isso. Tua vida financeira é essa e acabou. Tua doença é essa e acabou. Esse é o Golias, arrogante, dizendo: e você vai ser derrotado. Já Saul já é outro. Saul olha e fala assim: não tem jeito, ele é mais forte que a gente. Vamos ver, vamos esperar o que fazer agora. Quem poderá nos ajudar? Saul agora estava apacentando o povo e mostrando para o povo as mentiras da sua própria alma. Um homem carnal mostrando para o povo aquilo que estava dentro dele, sendo intimidado pelo inimigo. Muitos crentes são intimidados pelo inimigo e ficam justificando a sua intimidação com aspectos religiosos. Saul em várias batalhas fez isso. Numa delas Samuel não aparecia e ele fez sacrifícios no lugar de Samuel, com medo de perder o povo, sempre de forma religiosa, se escondendo através de religião. Uma das coisas que é perigosa na nossa vida é quando Golias se levanta com esse tipo de acusação de que a nossa vida não vai mudar, de que as coisas não vão mudar, teu casamento não vai mudar, tua história não vai mudar, porque eu sou mais forte. Você decidiu, eu sou mais forte que você vai viver assim. O pior não é Golias, o pior é o Saul, que diz assim: não tem jeito, nós estamos perdidos, não vamos sair daqui. Esses dois homens foram apacentados. Lá em Zacarias capítulo 10 diz que os pastores falsos criam sonhos mentirosos, criam realidades, criam situações que não são realidade, que só enganam, mas que Deus viria e Ele traria novidade para nós. Mas nós não temos só dois personagens aqui. Nós temos o terceiro personagem, que é Davi. Um pastor que também foi apacentado, mas que aprendeu com o Senhor sobre a vida. Aprendeu a matar leão, aprendeu a matar urso, aprendeu a ser um vitorioso com o Senhor Deus. E agora esse homem também, agora ele vai entrar em confronto com esse gigante. Agora, veja algumas coisas interessantes, porque eu não tenho como pregar sobre isso, mas veja algumas coisas interessantes, porque o versículo 47 diz assim, Davi fala assim: saberá toda esta multidão que o Senhor o quê? Que o Senhor salva. Davi não estava preocupado somente em vencer, mas ele estava querendo mostrar para todo mundo, porque um pastor é isso. Eu não sei se você sabe, mas você está apacentando a vida de alguém. Você está apacentando a vida de um filho, da esposa, do marido, de um amigo. E Davi agora fala assim: eu vou mostrar para todo mundo que há um Deus que salva. Só que Ele não salva como Golias salva. Golias usa as suas armaduras, o seu método sujo e humano. Eu vou mostrar que Deus salva sem armas. Que Deus salva de uma outra maneira. Diferente de Golias, que disse: eu sou o cara, eu vou destruir. Davi falou assim: eu olho para Deus e eu vou te vencer em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Não importa qual foi o tamanho do gigante na nossa vida, na sua vida, que te acusou, ou que hoje possa estar te impedindo de avançar. Porque se você está no monte e você não sai dali, e o inimigo está toda hora te dizendo: você não tem mais idade para isso, você não tem conhecimento mais para isso, você não tem mais tempo para isso. Você destruiu tua vida, você destruiu o tempo da tua vida, você destruiu o tempo que você podia ter restaurado o teu casamento, você destruiu o tempo que você podia ter tido uma vida financeira melhor, você destruiu.
Sabe essas acusações que nos faz parar e falar assim, não dá mais? Davi chega e fala assim, eu tenho um Deus que não precisa de arma e vai te destruir e eu vou avançar. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi se levantou com um coração totalmente diferente do coração de Golias, um coração arrogante, e do coração de Saul, um coração carnal e medroso. Essas duas coisas, escute, um coração arrogante e este homem carnal, religioso, é o que nos impede muitas vezes de avançar para as coisas que Deus tem para nós. Porque nos gera medo, acusações, insegurança, e agora... Mas o que Davi fez? Volte lá, por favor, para o versículo 47. Ele fala assim, olha, todos vão saber que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 sobre essas fortalezas que o diabo coloca na nossa alma, sofismas, que são mentiras, que precisam ser destruídas. Lá em Zacarias capítulo 10 diz que será uma pedra. Nós sabemos que a pedra que se levantou para destruir os gigantes se chama Jesus Cristo, ele é a pedra angular. E foi com uma pedra que Davi derrubou Golias. Qual a diferença desses três? Um contava com a sua sabedoria, com a sua força. Meu irmão, se nós continuarmos lutando neste mundo com as nossas forças, nós vamos perder. Porque é o que o inimigo quer. Escute, o que o diabo quer é que você lute com as tuas forças, porque ele é mais forte que você, mas ele não é mais forte do que aquele que está em você. O diabo não tem medo de você, mas ele já foi vencido por aquele que está dentro de você. Agora eu preciso decidir se eu vou continuar lutando nesse mundo com as minhas forças ou dependendo do Senhor. Porque existe um Deus que salva. Fale comigo, Deus salva. Deus salva. Não é pastor que salva, não é homem que salva. É Deus que salva. Ou eu vou continuar como Golias, me protegendo, me defendendo. Onde você sente dor? É onde você fica se defendendo, né? Está protegendo o quê? Golias se protegeu de tudo, irmãos. De tudo. Muitos crentes estão se protegendo o tempo inteiro. Sabe por que estão se protegendo? Porque estão dependendo das suas forças para vencer. Então, é caneleira, é sapatilha, é capacete, é escudo, é lança. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Nós só precisamos de uma pessoa na nossa vida para nos fazer vencer, que é Jesus. Mais ninguém. Davi falou isso. Davi disse, Deus salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entrega o inimigo na nossa mão. Não importa a acusação contra nós, não importa aquilo que eu possa ter feito no meu passado, que hoje eu já pedi perdão, nós já tivemos o tempo da campanha das águas que saram, nós já nos arrependemos, já tomamos posse da palavra que vem do púlpito, já tomamos posse da palavra que Deus nos entrega no nosso coração. Agora, se o diabo continua nos acusando do passado, dizendo que a cura não vai chegar, o milagre não vai acontecer,
é muito maior o que aconteceu na sua vida do que Deus teria que realizar. Deus teria que fazer um grande milagre para a coisa mudar na nossa vida. Ah, é? Deus teria que fazer um grande milagre para as coisas mudarem na sua vida? Pois bem, o Deus que nós cremos é um Deus de milagre. Quando Davi se encontrou com Golias, um jovenzinho pequeno, desarmado, ele tinha tudo o que ele precisava, Jesus. Escute o que eu vou te falar. Você tem tudo o que você precisa. Você tem Jesus. Você não precisa de mais nada. Você tem Jesus. Jesus não é um amuleto. Jesus não é um nome para ser usado só quando as coisas estão ruins. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se manifestou em carne para se relacionar conosco e nos fazer ter um relacionamento com o Pai. Ele nos mostrou como se relacionar com o Pai. O relacionamento nosso com o Pai não é como você aprendeu com os teus pais, com aqueles que te apacentaram, que muitas vezes te levaram a adorar coisas, adorar ídolos. E agora estamos dentro da igreja e a igreja fica procurando adorar alguma coisa. Nós amamos e adoramos a Jesus. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Simon, eu adoro macarrão. Eu falo, você não adora nada, você adora a Deus. Eu adoro café. Eu adoro a Deus. Eu amo café. Mas eu adoro. Adoração é algo que é santo. Adoração é para Deus, não é para coisas. Nós vamos passar pelo corredor de fogo. E antes de passar, eu gostaria de orar com você, porque eu queria que você pensasse em qual dessas 3 áreas você pode estar. Porque são acusações que o inimigo traz. Isso nunca vai mudar na sua vida. Você errou. Você tomou decisões erradas lá atrás. E porque você tomou decisões erradas, isso não vai mudar mais. Deixa eu te falar uma coisa. Parte do que você fala e do que você pensa é uma verdade. Porque todo pecado tem uma consequência. O que eu faço na minha vida pode trazer uma consequência sobre a minha vida. Mas isso não quer dizer que Deus não possa fazer com que as coisas melhorem. Isso não quer dizer que Deus não pode me ajudar para fazer com que as coisas sejam diferentes. Eu preciso acreditar nisso, senão fica só esse gigante dizendo, você é um derrotado. Aí você fica como um religioso, igual Saul. Tem o Deus Todo-Poderoso do lado, mas não sai do lugar. Porque você fala, ele é muito grande, não dá para atravessar esse vale. Interessante que Davi fala assim para Golias, eu vou cortar a tua cabeça e vou dar para todos aqueles que eu vou matar. Davi falou o seguinte, além de você morrer, eu ainda vou colocar no arraial dos mortos, porque Davi sabia que todo o povo do inimigo seria destruído. A nossa visão tem que ser uma visão ampla do que Deus quer fazer na nossa vida. Nós temos que enxergar que a coisa não é somente isso, mas é para onde eu vou. E tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Se eu me salvei, eu tenho que entender que toda a minha família será salva. Se eu quero a bênção, eu tenho que entender que essa bênção tem que chegar sobre toda a minha casa, até a 3ª geração. Eu falei isso no curso de filhos. Deuteronômio capítulo 6, diz que eu tenho que esperar a bênção sobre minha filha e sobre os filhos das minhas filhas, até a 3ª geração. Por que não a 4ª? Porque na 4ª eu já morri. Deus é muito inteligente, então ele fala só até a 3ª. Não chega mais a tataravô. Então agora eu quero que você, antes da gente orar, eu quero que você pense dessas 3 figuras. O arrogante, o prepotente, o que acha que pode se defender de tudo, com as suas forças, com a sua sabedoria e com as suas estratégias. O religioso, que não sai do lugar, porque olha e acha que é assim mesmo, e agora não dá mais, está ali, o inimigo está ali, não tem mais o que fazer. E Davi, que olha e fala, a minha vida vai ser um testemunho para todos vocês, e vocês vão ver que existe um Deus que está vivo, um Deus que salva.
Não é uma delícia a gente chegar perto das pessoas e as pessoas olhar para você e falar assim, Deus está fazendo uma grande coisa, uma grande obra na vida dele? Você não quer ser assim? Então você não pode ser como Golias. Você também não pode ser como Saul. Quem apacentou a tua vida trouxe mentiras. E você tem que desfazer essas mentiras. Você pode ser uma pessoa forte, você pode ser uma pessoa inteligente, mas a tua dependência tem que estar em Deus. Porque se você é uma pessoa forte, uma personalidade forte, você tem inteligência, tem capacidade, e você depender de Deus, você vai ser muito usado por Deus. Mas tem que ser por meio dele. Curve a sua cabeça, por favor. Feche a sua Bíblia e curve a sua cabeça. No que é que você tem usado a tua força, a tua capacidade para tentar vencer o inimigo? Nessa noite é a hora de você tirar toda essa armadura e se humilhar diante dos pés de Jesus e falar, Jesus, a força vem do Senhor. Esses inimigos acusadores da minha alma, que dizem que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar, que eu fiz besteira no meu passado, que eu não vou conseguir chegar onde eu tenho que chegar porque eu já tenho idade. Fique com seus olhos fechados e escute. Uma vez eu compartilhei aqui, eu estava na casa de um homem. Eu devia ter uns 36 anos, 38 anos, mais ou menos isso. E o homem tinha 50 anos. Hoje eu tenho 62. E esse homem de 50 anos, ele falou assim para mim, eu não tenho mais nada para conquistar daqui para frente. Com 50 anos, eu cheguei onde eu tinha que chegar. De agora para frente, eu não tenho mais nada para fazer. A coisa para mim acabou. Eu fiquei olhando para ele com uma tristeza. E eu pude ministrar a vida daquele homem. Com 50 anos. Deixa eu te falar, talvez você tenha 30 anos e tenha uma mente assim. Eu não sei se você sabe, mas Moisés começou o seu grande ministério com 80 anos. Agora, se a força estiver nos seus braços, aí realmente você vai ver que, conforme os anos passam, fica cada vez mais difícil. Se você for como Josué e Caleb, você vai dizer, agora eu tenho 70 e estou me sentindo com vigor, como se eu tivesse 40. Aqueles que confiam no Senhor são como a corça, que se renovam, correm, não se cansam, porque a nossa força vem do Senhor. Tira esse arrogante de dentro de você. Fale para Deus, Senhor, eu quero aprender de Ti. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser apacentado. Eu quero aprender. Davi andava com as pessoas e influenciava a vida das pessoas. Ele influenciou na caverna de Adulão. Ele influenciou quando ele estava no palácio. Davi era um pastor que influenciava porque a vida dele era uma bênção. Você precisa ser uma bênção para influenciar as pessoas. Tira o arrogante de dentro da tua vida. Tira o inimigo que tenta fazer de você o que sabe tudo, o que pode tudo, o que não precisa de ninguém, que tem que ser do seu jeito. Fale para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Ensina-me. Quero ter um coração
pronto para aprender. Os ídolos do lar são mentirosos. Os demônios nos fazem acreditar em coisas e a idolatrar coisas. Nós vamos orar. E eu queria orar com você ainda, você sentado, antes de você passar pelo corredor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor arranque do nosso coração nessa noite toda arrogância, toda a força dos nossos braços, onde nós tentamos nos segurar, ó Deus, e fazer as coisas da nossa maneira, onde nós achamos que vai ser do nosso jeito. Quando nós aprendemos isso com pessoas, e hoje queremos agir dessa maneira, nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos ter um coração como o coração de Davi. O Senhor disse que o Senhor encontrou Davi, teu servo, e o Senhor o ungiu com o teu óleo. O Senhor nos ungiu com o teu óleo, Senhor, com o teu Espírito Santo. O Senhor derramou o teu Espírito Santo sobre nós. Da mesma maneira que o Senhor se derramou a Davi, o Senhor se derramou sobre nós. Senhor, nós queremos ter um coração como o dele. Então tira de nós toda a paralisia de Saul, toda a religiosidade e toda a palavra maldita que nós podemos ainda ter dentro da nossa alma, de que não vai dar, de que não dá tempo, de que não é possível, de que nós não conseguimos, de que não vai acontecer, de que o gigante é muito grande. Tira todas essas mentiras de nós, porque nós temos um Deus verdadeiro que é o Senhor, um Deus poderoso que é o Senhor, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que sabe quem nós somos e tem o melhor para nós. Tira a religiosidade de nós, Senhor. Tira as mentiras que o diabo colocou dentro de nós. Destrói essas fortalezas, Senhor. Essas acusações que ficam na nossa alma, nos perturbando, nos fazendo ficar parados. Senhor, nós queremos ser como Davi. Porque nós não temos uma pedra no bolso, nós temos um Deus no nosso coração. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus que está sobre nós. O Senhor é o Deus que está no nosso coração. Senhor, ajuda-nos a avançar. Ajuda-nos a acreditar de que as coisas só acabam quando o Senhor diz que acabam. Não quando nós dizemos. Que as coisas só acabam quando o Senhor fala que acaba, não nós. Quero te pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, por qualquer um de nós aqui que falamos que tal coisa acabou, sem sabermos se acabou ou não. Senhor, nós queremos andar, caminhar e derrubar todo gigante, e vermos a Tua vontade na nossa vida se cumprindo a cada dia. Foi o Senhor que disse que nós experimentaríamos a cada dia as novidades do dia, que basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, faz-nos andar e faz-nos vencer todo inimigo. Como o Senhor disse em Zacarias capítulo 10, nós queremos as águas, Senhor, nós queremos as sementes, nós queremos plantar, nós queremos ver frutos, nós queremos ver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração. Traz a Tua bênção sobre nós, Senhor. Traz a chuva serôdia no seu tempo, para que nós possamos nos alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria pedir, por favor, para a liderança, para vir aqui para frente. Vamos fazer o corredor e nós vamos orar. E nós vamos fazer um corredor pertinho, tá? Onde você vai passar e nós vamos colocando as mãos sobre você e vamos te abençoar. E no passar por esse corredor, eu quero que você passe com fé, dizendo para Deus: Senhor, hoje a minha história muda, hoje a minha vida muda. Acusações. Deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo falou comigo. Agora, a hora que eu estava ministrando aqui, o Espírito Santo estava falando comigo.
Sabia que tem gente que fala para Deus assim: ah, eu não consegui fazer tal coisa porque eu tive filhos. Olha só o que o Espírito Santo acabou de me falar. Gente que fala para Deus que não conseguiu fazer coisas por causa que teve filhos. Deixa eu te dizer, meu irmão, quem soprou foi Deus. Filhos vêm do Senhor. Os filhos são bênçãos. Os filhos são as flechas da nossa aljava. Sabe o que é aljava? É aquele lugar onde você coloca a flecha. Os filhos são para ser lançados, para serem bênçãos. Os filhos são aqueles que vão te defender quando você estiver velhinho. Que vão te guardar. Que vão te ajudar. Filho é bênção. Tira toda e qualquer acusação do inimigo. Não há nada que ainda não aconteceu na sua vida que não possa acontecer. Ah, tem coisa que não dá mais para acontecer, apóstolo. Pode sim. Sara teve filho com 99 anos, meu irmão. Não existe o que não possa acontecer. Se Deus soprar, é Deus que sopra e acabou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que abre o mar. É o Deus que derruba muralhas. Estive esses dias em Jericó, uma cidade que foi marcada por um Deus Todo-Poderoso que derrubou muralhas. Tira as acusações do seu coração, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele precisa fazer. O que você precisa é somente de Jesus, um Deus que salva. A hora que você passar por esse corredor, você vai falar: o meu Deus é o Deus que me salva. Feche um pouquinho mais o corredor, pessoal. Feche um pouquinho mais. Isso, obrigado. Para que as pessoas possam passar e vocês possam colocar as mãos e profetizar sobre elas, amém? Abençoar a vida delas. E eu vou estar também aí com vocês. Então eu vou orar e nós vamos fazer como nós fizemos sempre. Vai saindo aquelas fileiras lá primeiro, depois essas daqui, depois essas daqui e por último aquela lá. E nós vamos encerrar orando, amém? Senhor, peço agora que o Senhor nos abençoe. Não somos nós, é o Teu Espírito. Usa a nossa boca para falarmos aquilo que está no Teu coração. Libera agora as palavras que precisamos liberar para abençoar o Teu povo. É o que eu te peço, Senhor, e que milagres aconteçam, porque o Senhor é o Deus que salva. Em nome de Jesus. Pode vir, vamos passar. Os músicos, os adoradores, depois continuem adorando aqui, tá? Com armas de fé, e nada irá me impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencer, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei.
estás. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Jesus, poderoso, libertador, Deus dos exércitos, poderoso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso Deus, Jesus, Jesus, vitorioso, poderoso nas batalhas é o Senhor. Derruba o gigante, destrói muralhas, liberta o cativo, cura o doente. É o Senhor, Ele vem como um trovão, impetuoso. Vem, Senhor, grandioso, que vem aos céus, nós proclamamos,
Fechem seus olhos, fechem todos os olhos, por favor. Há um Deus que salva. Há um Deus que salva. Esse Deus se chama Jesus, que nasceu numa manjedoura. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, nasceu numa manjedoura. Se fez homem, nos ensinou sobre o Pai, nos aproximou do Pai, mas que veio fazer a sua vontade. E disse para o Pai: passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E para agradar o Pai, entregou a sua vida por mim e por você. Morreu na cruz por nós, para nos dar vida, uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida plena, uma vida com esperança, uma verdadeira e viva esperança, como Tito fala. Esse Jesus disse na sua palavra que a todos quanto o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Uma coisa é nós sabermos que Jesus existe, a outra coisa é nós darmos a nossa vida para Ele. Há uma grande diferença entre saber quem é alguém e conhecer alguém. Jesus quer que você o conheça. Jesus quer entrar no seu coração. Se você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, se você já está aqui há muito tempo na igreja, e você nunca deu a sua vida para Jesus, entregou a tua vida para Jesus, confessando com a tua boca. Romanos capítulo 5 diz que se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. Olha, é a Bíblia que está dizendo isso, não é um homem. Para nós homens, era mais fácil terminar o culto agora e falar: vamos embora, acabou o culto, glória a Deus, o Espírito Santo fez a sua obra. Mas a palavra de Deus diz que é necessário que a gente confesse. Por que é necessário confessar? Porque quando eu abro a minha boca e eu falo: Jesus, Tu és o meu Senhor, eu estou dizendo para os céus, para todos esses gigantes, para esses demônios que ficam aí, nesse mundo tenebroso, eu estou dizendo: eu pertenço a Jesus. Se você nunca fez uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida, eu queria fazer essa oração com você. Porque um dia fizeram essa oração comigo, eu não sabia orar. Então, se você nunca fez uma oração para Jesus entrar na sua vida, esse momento é seu agora. Não é de uma multidão, mas é seu. Talvez você precise hoje falar: Senhor, entra na minha vida. Talvez você hoje precise começar a ter um relacionamento com Ele como Davi teve. Tem alguém que nessa noite que nunca falou: Jesus, entra no meu coração, e gostaria de fazer essa oração? Se você quiser, vem aqui, eu posso orar com você. Se tem alguém que nunca fez essa oração e quer fazer, eu posso orar com você. Vem aqui, pode vir. Não fica preocupado, porque todo mundo que está aqui já fez essa oração. Talvez falte só você. Fala para quem está do seu lado: vamos lá comigo que eu quero receber essa oração. Você vai pedir para Jesus entrar na sua vida e as coisas vão mudar, porque é com Jesus que as coisas mudam. Não é agora com uma pedra no bolso, mas é com Jesus no coração. Quem ainda não fez essa oração e quer fazer, eu posso orar com você. Se você quiser, vem aqui na frente e nós vamos orar juntos. Tem alguém? Todo mundo aqui já orou, pedindo para Jesus entrar no coração? Vou fazer uma pergunta fácil para você decidir se você vem na frente ou não. Se você morresse hoje, você vai para o céu? Se você falar: eu vou, é porque Jesus está no seu coração. Se você falar: não sei, é porque você ainda não tem Jesus. Porque Jesus nos dá a certeza que nós vamos para o céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem tem Jesus tem a vida eterna. Tem alguém que quer que eu ore? Todo mundo já fez essa oração? Você tem certeza? Então amém, vamos ficar em pé. Nós vamos para casa.
Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer pelo teu Espírito Santo em nós. Quero te agradecer porque o Senhor nessa noite derrubou esse gigante e essa religiosidade que fica nos acusando e nos fazendo, tentando nos impedir de avançar. Senhor, nós, como Davi, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada. Ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, assim como o Senhor nos abençoou a tua igreja no primeiro século, com pão, com alegria, com multiplicação, com milagres, com curas, com salvação. Trazendo, ó Deus, tudo aquilo que a igreja precisa para ser bênção sobre esta terra. Abençoa o teu povo agora na volta para a sua casa. E que possamos andar na certeza de que as acusações do diabo já estão debaixo dos nossos pés. Porque o Senhor venceu. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa pedra angular. Nós te adoramos por essa noite, pela tua palavra, pelo tempo de adoração, por tudo que pudemos fazer aqui nessa noite. E damos a honra e glória ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre você, igreja. Te acompanhe, te abençoe. Abençoe você, abençoe tua casa, abençoe teus filhos, abençoe toda a tua geração. E a Jesus que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz. Deus te abençoe.